3, 2, 1, REC. Essa terra que é minha e por ela eu vou lutar. Filho que tem aqui não é seu. Opa, eu sou o Joseph Menezes, sou de Vale do Nari, estou na aldeia Aperoí, na Jornada da Educomunicação em Seringueiras, Rondônia. Hoje queremos falar do tema Auxílio para os Seringueiros, com a Dona Vera. Estou aqui com a Dona Vera, da Reseca de Ouro Preto, localizada em Guajará-Mirim. O que vocês produzem, quais as dificuldades que vocês enfrentam e quais são os seus desafios diários? Eu sou agroextrativista, que nós trabalhamos com agricultura e trabalhamos com o extrativismo, né? Trabalhamos com o extrativismo da castanha, do coco-babaçu, do açaí, da seringa e outras coisas que a floresta nos oferece, né? E nós trabalhamos com agricultura também. Trabalhamos com plantio de mandioca, de milho, de arroz, feijão. Mas é aquela coisa que eu já te falei, os animais, eles perseguem muito. Porque antes quando a mata era toda em pé, intacta, os animais, eles tinham lugar de eles comerem, né? Tinha muita comida na mata. Hoje não. Como essa situação da soja, os animais têm se refugiado para a reserva. E nisso o agroextrativista tem se sentido prejudicado, né? Porque os animais não dá trela não. O porco come a mandioca, come o milho, o macaco, as araras, os papagaios e assim. E sobre o extrativismo, esse ano mesmo nós não tivemos castanha. Foi muito pouca a nossa coleta de castanha. Os açaí que produziu tão seco, né? E assim sucessivamente, nós estamos, tá difícil a nossa situação dentro da reserva, né? Porque nós se sentimos prejudicados com esse agronegócio, porque com o veneno que ele solta lá, como nós somos vizinhos do povo da soja, os venenos que eles botam lá, nós temos sido afetados na reserva, porque nisso, com os venenos deles, morrem as abelhas, né? E as castanheiras, as flores das castanhas não têm sido polinizadas. Os mangangá têm está sumindo. E nós nos sentimos muito prejudicados com isso. E a gente queria, sim, auxílio, que o governo nos auxiliasse, né? Tomando providência com essa situação da soja, né? E também nos auxiliasse, que nós precisamos de um recurso digno. Porque nós temos dentro da reserva extrativista, nós temos o Bolsa Verde, mas ele é R$ 600 trimestral, né? E isso aí não supre nossa necessidade. E nós temos nossos jovens, os jovens têm saído da reserva para buscar recursos lá fora. Nisso, jovem da reserva tem virado traficante, tem virado ladrão, e isso não é bom para nós, né? E nós queremos uma política pública que venha atender a nossa ansiedade. Nossos anciãos que estão lá dentro, desde quando nasceu, porque ele se aposentou, não tem direito em receber o Bolsa Verde. E nós achamos isso injusto, queremos uma política digna, queremos ser respeitados. Nós que moramos na reserva queremos respeito por nossos jovens, as mulheres e os nossos anciãos, que são nós que protegemos a floresta. A floresta está em pé, precisa de cuidar de quem mora lá dentro. O que a senhora acha que melhoraria a reserva para que os jovens não saiam dela em busca de emprego, serviços, outras coisas assim? Política que incentive eles a ficar lá dentro. Tipo assim, que eles tenham uma renda, que para eles não saírem de lá, eles precisam ter uma renda. Para não sair para a cidade, não ir fazer coisa errada. Então aqui eu já vou deixando meus agradecimentos à Dona Vera. Estou aqui com a Dona Ivanilde, da Reserva Estadual Aquariquara. E eu quero saber como é as dificuldades, a sua situação, o seu dia a dia na Reserva Aquariquara, em Vale do Nari. Ô Joseph, a nossa dificuldade na Reserva Aquariquara, nós somos atendidos pela seca, pela chuva, pelo agrotóxico.
Então, nós estamos enfrentando muitas dificuldades na reseca. A seringa, nós bebemos da seringa, da castanha, do açaí, né? E daí a seringa, a gente corta a seringa, mas mês de agosto e setembro a gente não corta, que é a florada da seringa. Aí a gente vai cortar outubro, novembro e dezembro. Quando chega janeiro e fevereiro, a gente não corta, porque chove muito, aí a broca pode atacar na seringa e chega até matar a seringueira. E daí, esses 4 meses que a gente fica sem cortar, a gente não temos nenhum auxílio. Aí, o que eu tenho a questionar? Os pescadores têm um auxílio de 4 meses Que é a Piracema, na né? Piracema, sim. Porque não pode pescar devido às desovas dos peixes. Nós também não pode cortar seringa no tempo que a seringa flora, que é agosto e setembro, e nem quando está muito chuvoso, que é janeiro e fevereiro. Aí a gente queria que o governo também olhasse para nós, porque tem muitas ONGs que estão cuidando das reservas, das unidades de conservação. E quem cuida de nós, extrativistas, lá dentro? As coisas ficaram muito difíceis para nós, então se a gente tivesse tido um auxílio para suprir, né, as nossas necessidades lá dentro, eu acho que tudo ficaria melhor. Eu sou filho de soldado da borracha, o meu marido também é filho de soldado da borracha. Eu nasci, me criei nessa unidade de conservação que eu moro, só que o lugarzinho que eu nasci ficou fora. Mas eu nasci nessa região aqui, da beira do Rio Jaru. Então eu moro na unidade de conservação porque eu gosto. Agora, eu acho que o governo também poderia ter um olhar mais carinhoso com os extrativistas lá dentro, não só proteger as matas, só proteger a mata. E quem protege o seringueiro, quem dá conforto para o seringueiro, não está tendo esse tipo de ONG para olhar para nós. Também tem o seu Anacleto do Seringal, Aquariquara, que fala um pouco sobre a época que ele não pode cortar, onde ele fica basicamente sem renda, e de suas dificuldades que ele tem no seu dia a dia no Seringal, Aquariquara, de Vale do Nari. A dificuldade que nós encontramos mais é no período do inverno, da chuva, né? Porque a gente tem que parar, não pode cortar, porque se corta, vem a chuva, limpa o traço, né? E no limpar o traço, vem a broca, fura, aí já desova o ovo lá dentro e vira a broca, acaba com a seringa. E a outra dificuldade que nós passamos aqui dentro da reserva é na época do manejo, quando estão tirando as madeiras aí, né? Que é aquele poeirão dia e noite, né? Tirando madeira, aquele poeirão desagradável que você vê, vai andando de moto, aquelas carretas passam por você, tampa você de poeira. Se você tentar andar, você se acaba, você sai fora da estrada e se arrebenta. Então você tem que parar fora da estrada para esperar eles passar, aquele poeirão passar terrível, porque se você enfrentar a poeira, você não sabe onde é que você não sabe se você vai no barranco, vai em cima de um pau, ou se depara com outra pessoa, enfim. As dificuldades são essas. A pior dificuldade que nós passamos aqui é essa época, da madeira. E como fica o seringueiro, meu amigo, vem comigo, a seringueira vai chorar. É sua história, castanheira, sua amiga, e ela percebe que ele tá. Eu conversei com a Dona Vera, a Dona Ivanilde e o seu Anacleto e falamos sobre o tema auxílio aos seringueiros, na época que eles não podem cortar, que eles não têm renda. Eu sou José Menezes de Souza, de Vale do Nari, direto da Jornada Regional da Educomunicação. Me despeço de vocês. Três,